Vamos continuar aqui comigo, gente, na simplificação de fração algébrica, tá? Então, primeira coisa bem importante, vou reforçar novamente com vocês. Antes de simplificar as frações algébricas, é necessário fatorar as expressões quando for possível. Então, a gente tem que identificar a nossa fração algébrica e fatorar o nosso numerador e o nosso denominador quando for possível, para depois fazer os cortes, né? A simplificação. Então, vamos fazer mais exemplos aqui para nós ficarmos mais familiarizados com esse processo, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui a elevado a 3 mais a elevado a 2 sobre ab mais b. Então, sabemos que o primeiro passo é o quê? Fatorar o numerador e o denominador. Então, aqui no numerador, gente, como que nós fazemos a fatoração? Fator comum em evidência, diferença de quadrados, trinômio quadrado perfeito, por agrupamento, qual que vai ser? Fator comum em evidência, né? O que repete em cada um desses termos? Repete a variável a. Mas quem que a gente coloca em evidência? Só a? Não, a gente coloca, no caso, o menor expoente que aparece. A elevado ao menor expoente que aparece, porque as duas expressões são propriamente o a elevado a um expoente apenas, né? Então, aqui a gente vai colocar em evidência a elevado a 2, nessa primeira. Nessa aqui de baixo, também a gente vai usar o fator comum em evidência. O que se repete nessas duas partes aqui? O que se repete? O b. Então, é o b que vai ser o fator comum lá na frente, tá? Então, como que vai ficar a nossa fatoração? A elevado a 2, abre parênteses, a mais 1. A ao quadrado vezes o que dá ao cubo? Somente a. A ao quadrado vezes o que dá a quadrado? 1. Então, por isso, ficou a mais 1 ali dentro do parêntese. E aqui embaixo, ao colocar o b em evidência, então a gente tem que pensar b vezes o que dá ab? B vezes a. B vezes o que dá b? 1, né? E agora, gente, como que vai ser feita a simplificação aqui? O que se repete no numerador e também no denominador? Exatamente o a mais 1, né? A mais 1 é um fator. Aqui embaixo também, então a gente pode cortar. Então, aqui nós simplificamos, sobrando a quadrado sobre b. E essa é a simplificação da primeira fração, tá certo? Vamos para mais exemplos. 25y sobre 5. Tá. Primeira coisa, dá para fatorar 25y? Não, né, gente? Na verdade, daria para reescrever o 25 como 5 vezes 5, né? E aqui embaixo, 5 dá para fatorar? Também não. Então, a gente não vai fazer nada de fatoração. O que a gente vai fazer aqui? Simplesmente simplificar. Então, 25 dividido por 5 é 5, né? Obtemos aí, então, 5y, a simplificação dessa fração aqui, tá certo? Uma coisa bem importante, aqui 25y sobre 5 é fração algébrica, galerinha? Sim ou não? Não, né, pessoal? A professora colocou aqui um exemplo aleatório para a gente identificar essa parte aqui que não fatorou. Mas 25 sobre y, 25y sobre 5, não se confundam. Não é fração algébrica. E por que será que não é fração algébrica mesmo, hein? Porque o denominador não tem variável, não tem uma letrinha, né? Então, por isso aqui não é fração algébrica, beleza? Aqui outro exemplo. A ao cubo vezes a quadrado mais 2, tudo sobre a quadrado. Então, a gente consegue fatorar isso aqui? Será? Não, né? Essa parte de cima, na verdade, já está fatorada, já está ali feita como fatores, né? Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente simplificar. Então, o que a gente pode simplificar? Esse a ao cubo com esse a quadrado. Então, o que a gente faz? O expoente maior está onde? Aqui no numerador. Então, 3 menos 2, 1. Sobrou apenas a elevado a 1, ou simplesmente a. E esse a quadrado mais 2 repete. Esse a quadrado, atenção, esse a quadrado eu poderia cortar com esse a quadrado? Não, pessoal, porque esse a quadrado ele está junto aqui com esse 2, então é como se fosse uma única coisa ali. A quadrado mais 2 está juntinho. Eu não posso cortar só o a quadrado aqui, porque eu vou estar esquecendo do 2 e não pode, tá? E outra, a gente já simplificou aqui com esse a ao cubo, então ele já desapareceu, sobrando apenas isso aqui, tá certo? Entendido até aqui, pessoal? E aqui ainda, o que a gente pode fazer?
desenvolver a distributiva, né? Para a gente deixar ali a expressão reduzida. Então, fica a vezes a ao quadrado ao cubo, a vezes 2 mais 2a, ok? Então, vamos para frente. Que mais? Então, vamos fazer mais simplificação aí de frações algébricas. Então, aqui, pessoal, eu consigo fatorar esse numerador e esse denominador? Poderia fatorar aqui, né, esse 15, fazendo 5 vezes 3 e tal, mas não é necessário fazer uma fatoração. Aqui a gente não consegue fatorar por agrupamento, fator comum e evidência, trinômio quadrado perfeito, diferença de quadrados, isso não é necessário, não dá, não precisa, né? Não tem como fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui? Simplificar os números, né? A parte numérica, e depois simplificar a parte literal. Então, 15 e 12, dá pra gente simplificar isso dividindo todo mundo aí por 3, né? 15 dividido por 3, 5. 12 dividido por 3, 4. Então, ficou 5 e 4, né? Agora, observem a parte literal, como que vai ficar? X eu só tenho em cima, não preciso, não vou ter como cortar, permanece em cima. Y ao cubo, y à quinta. Então, quem que é o expoente maior? Que está embaixo. Então, vai permanecer o y embaixo, mas com qual expoente? Com 2, né? A diferença aqui, 5 com 3, né? Dá 2. 3 com 5, menos 2. Então, por isso que ficou na parte de baixo. Z ao quadrado, simplesmente zerou? Não, é 1, a divisão dá 1, então a gente não precisa permanecer, né? Eliminou ali o z quadrado. Então, ficou 5x sobre 4y ao quadrado. E agora aqui, pessoal, essa expressão aqui, do jeito que está escrita, a gente não pode simplificar. Ou pode? Eu posso cortar esse w quadrado com esse w quadrado? Tá igual, em cima e embaixo? Não, né, gente? Por que eu não posso? Porque esse w quadrado ele está somado com o w ao cubo, é uma coisa só, vamos dizer assim. Então, eu não posso cortar. Se aqui fosse uma multiplicação, aí eu poderia cortar sem problema nenhum. Como é uma adição, se fosse uma subtração, também não poderia cortar. Então, aqui a gente não consegue simplificar. O que temos que fazer antes? Fatorar. Então, aqui nós fatoramos colocando o w elevado a 2 em evidência. Então, ficou dentro do parênteses w mais 1 e sobre w quadrado. Agora, nós podemos cortar esses w's quadrados, porque esse w quadrado ele está multiplicando tudo isso. Então, ele é uma coisa, vamos dizer assim, sozinha. Então, daí eu posso cortar na multiplicação aqui, tá certo? Então, simplifiquei, sobrou apenas w mais 1 como resposta. E mais um exemplo aqui. D elevado a 2 menos D sobre CD menos C. Do jeito que está, não dá para simplificar. Então, primeiro nós precisamos fatorar. Então, aqui nós fatoramos como? Fator comum em evidência. Então, fica o D em evidência, abre parênteses, D menos 1. Fecha parênteses embaixo. Quem que é o fator comum aqui agora? É o C. Então, abre parênteses, fica D menos 1, fecha parênteses. Nessa fração agora, o que a gente consegue cortar, simplificar? D menos 1. Então, sobrou apenas D sobre C. Atenção, gente, aqui eu quero falar bem rapidinho só um adendo importante. Quando nós simplificamos frações algébricas, o resultado sempre será uma fração algébrica também? O que vocês acham? Sim ou não? Deu tempo de responder? Então, a resposta é não. Nem sempre serão frações algébricas. Observem aqui esse exemplo. Essa primeira aqui, uma fração algébrica. Ao simplificar ela, obtemos aqui uma expressão algébrica, mas não uma fração algébrica. Então, não necessariamente, ao simplificar uma fração algébrica, sempre teremos uma fração algébrica. Pode ser? Pode, mas sempre será? Não necessariamente. Entendido? E agora aqui, pessoal, vamos para o nosso último exemplo. Eu quero simplificar essa fração e determinar o seu valor para x igual a menos 5. Então, primeiro eu simplifico, depois eu substituo o x por menos 5. Então, vamos lá, gente. X ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. O que eu vou ter que fazer aqui? Fatorar. X ao quadrado menos 1 é o quê? A diferença de quadrados. Então, como que a gente fatora mesmo? Produto da soma pela diferença. Então, tira o quadrado do primeiro, fica só x.
tiro o quadrado do segundo. Qual que é, tirando o quadrado de 1 dá quanto? Que número é o quadrado da 1? Dá 1, né? Então, ficou x mais 1 vezes x menos 1 sobre x mais 1. O que eu posso fazer aqui? Simplificar o x mais 1 com o x mais 1, resultando apenas em x menos 1. Simplifiquei. Agora, eu vou calcular o valor numérico para x igual a menos 5, né? Então, nós temos ali, então, no lugar do x, coloca-se menos 5 menos 1, menos 6. Então, o valor dessa fração, quando o x era menos 5, deu menos 6. Entendido aqui, pessoal? Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre simplificação de frações algébricas. Não esqueçam que é extremamente importante fatorar o numerador e o denominador antes de simplificar sempre que for possível, para depois a gente poder simplificar, cortar o que for igual, né, que está em cima e embaixo. Correto? Qualquer dúvida que tenha ficado em qualquer um desses passos ou na hora de resolver os exercícios, entre em contato com a prof, perguntem, tirem todas as dúvidas, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.